Olá, pessoal! Vocês já pararam para pensar que antes mesmo de nós nascer, nós já fomos pensados por alguém? Para quem não me conhece, aqui é a Paula, eu sou pesquisadora, psicanalista e escritora. Antes de nós nascer, mesmo que aqueles de nós que não fomos planejados, alguém já pensou, já nos pensou. Nós já tivemos o nosso nome escolhido por alguém, e esse nome ou ele veio para homenagear alguém, ou ele veio para ou com uma escolha de um personagem. Essa imaginação, a carga desse nome, a carga daquilo que esse nome representa, será que ele influencia sobre nós? Será que aquilo que foi pensado a nosso respeito antes de nós nascermos, aquilo que foi idealizado, alguém nos idealizou? Alguém imaginou como seria a nossa vida. Quantas vezes nós não ouvimos o pai, a mãe, o avó, um tio, enfim, alguém, uma tia, alguém falando: Ah, porque antes de você nascer, ou quando, durante a gestação, imaginou-se que você seria assim, ou que você faria isso. Então, até a nossa vida, muitas vezes, foi imaginada, foi idealizada. Será que isso nos influencia de alguma forma? John Locke, ele dizia que nós éramos como tábula rasa, como uma folha em branco ou como uma tela em branco. Será que isso tem fundamento? Quando nós estudamos as influências que nós temos e como isso impacta sobre nós, o que nós questionamos é: será que nós somos mesmo uma tábua rasa? Será que nós somos mesmo uma folha em branco, uma tela em branco? Ou será que tudo isso ela vai se inscrevendo? A forma com que nós formos pensado, que nós fomos idealizados, o próprio nome que foi escolhido, aquilo que ele representa. Quando nós estamos numa família, se temos gêmeos, por exemplo, tá? Vamos supor que somos gêmeos. Irmãos gêmeos, aí a cuidadora, ou a mãe, o cuidador, vai trocar uma fralda, por exemplo. E aí, no primeiro bebê, pega, limpa, troca a fralda, com atenção, conversando com o bebê, trocando esse olhar, dando atenção. Aí, no segundo bebê que vai ser trocado, por exemplo, a mãe, o cuidador, se dispersa, faz essa troca, conversando com alguém, faz essa troca, preocupada ou respondendo no celular, faz essa troca bonitinho, como tem que ser. Mas nessa segunda criança, ela estava desconectada emocionalmente. Será que isso impacta? Será que vai ter diferença entre essa primeira criança, essa segunda criança? Vamos supor que isso se dê continuamente. Por alguma razão, vamos supor que um desses dois gêmeos tenha, por exemplo, um tem um metabolismo mais rápido, então ele é sempre trocado primeiro e por alguma razão, vamos só supor, por alguma razão na hora de ser trocado, ele sempre recebe mais atenção, um olhar presente. A pessoa está ali presente, realmente trocando um afeto junto com essa troca. E vamos supor que esse segundo, por alguma razão, tenha um metabolismo, por exemplo, mais lento, e que ele acaba sempre tendo que ser trocado no momento onde coincide com algum momento onde esse cuidador, esse cuidadora, essa mãe, esse pai, enfim, tem que fazer alguma outra coisa e que essa troca afetiva ela não encontra esse momento. Será que isso impacta no crescimento e no desenvolvimento? E a resposta é sim, impacta. Isso tudo impacta. Não importa o quanto essa criança vai ser cuidada externamente. Se o cuidador, a cuidadora, não estiver
realmente presente e envolvida emocionalmente, já se viu que impacta. A sensação é de abandono, por causa da falta de vínculo emocional presente, ou ausente nesse caso, né? Aí, quando vamos continuar aqui imaginando, nós estamos ali e aí nós nascemos numa família onde essa família tem sua escala de valores, tem uma linguagem, tem até sotaques, tem os seus ritos, as suas celebrações. Nós vamos convivendo e nós vamos absorvendo tudo isso. Tudo isso vai sendo absorvido. A criança vai ouvindo, por exemplo, comparações. Olha ali, ela é tão desleixada, ou ela é tão gulosa, a outra é tão lerda. Isso tudo a criança vai ouvindo e vai se identificando com isso. Então eu sou lerda, ou então eu sou muito rápida. Eu sou desleixada, ou eu sou muito gulosa. Isso vai sendo absorvido. Então, de tanto ouvir, eu passo a ser aquilo. Quando nós saímos, então, desse meio familiar e vamos para uma escola, nós vamos absorver o jeito de ser, os vários jeitos, nós vamos aprendendo os vários jeitos e trejeitos de outras pessoas, de outros amigos, de outros colegas que nós vamos fazendo ao longo dessa jornada pela escola, então, e na sociedade. Então, nós vamos absorvendo tudo isso. O que se pergunta é, depois de toda essa avaliação, o que que eu sou, afinal de contas? Quem sou eu? O que sou eu por trás de tudo isso que eu vou absorvendo? Se eu absorvo o que eu ouço, se eu tenho ali uma forma de ser, onde eu me identifico sendo mais assim ou mais, né, por causa dessas falas que eu ouço, se eu absorvo o trejeito, o vocabulário, a, a, a forma de fala da minha família, se eu absorvo o jeito e o trejeito, ideias, ideais de amigos, de amigas, de grupos com que eu participo, sendo religiosos, artísticos, o que for, eu vou absorvendo. Se isso acontece, quem nós somos por trás de tudo isso? Vocês sabem que, como pesquisadora, e eu venho da área das esotéricas e holísticas, então essa pesquisa eu dou continuidade, tenho dado continuidade. E quanto mais pesquiso, mais eu me surpreendo como essa personalidade, aquilo que nós chamamos de personalidade, como essa personalidade, como isso que nós consideramos e chamamos de personalidade, como nós refletimos aquilo que está dito dentro do estudo da nossa influência, da nossa data de nascimento. Isso não me para de surpreender, nunca para de me surpreender. Por exemplo, um paciente chega e aí, antes de atender, eu dou uma olhada na data de nascimento. E aí me vem, por exemplo, o número 7. Bom, eu sei que essa pessoa é de número 7, pela numerologia, número 7. Já tenho ideia, então, dentro da árvore da vida, qual é a cefira de nascimento, né? Essa influência. Já vejo ali qual é o ascendente e o signo solar. Se tenho a data exata, né? Eu vejo isso. E aí eu fico só observando, como coletora ali de informações para as pesquisas, eu fico só observando durante esse desenrolar da terapia, como isso vai se apresentar. E é incrível, por exemplo, o número 7. Por que que uma pessoa que... E é outra coisa que eu me perguntei lá no começo, quando eu comecei a fazer essa pesquisa. Por que que nós somos colocados exatamente no meio familiar ou no meio de trabalho, ou a vida vai me colocar em meios, em situações que vão me trazer e vão me testar justamente aquilo que eu tenho como um ponto fraco ou como um desafio. Um ponto fraco porque nós tendemos a ser reativos em determinados pontos. Por quê?
por exemplo, o número 7, que já é uma pessoa que tende a ser extremamente desconfiada, por que que a vida coloca essa pessoa que tem essa tendência justamente no meio familiar, onde os cuidadores, e aqui quando eu falo cuidadores, eu digo os pais. Aquele que fez o papai de pai e de mãe, aqueles que cuidaram, tendem a atrair a confiança dessa pessoa, já desde cedo. Uma mãe com problemas emocionais e psicológicos, um pai que se separa, que se afasta, que abandona a mãe que piora por causa desse abandono. Uma série de situações que podem acontecer, os pais morrem num acidente, por que que o que acontece é como se fosse para a criança uma, uma traição. Por que que nós somos colocados em ambientes que vão trazer esse teste? Por que disso? Então, isso foi uma das coisas que eu mais me perguntei, quer dizer, quem nós somos por trás de tudo isso? Então, aí no desenrolar da terapia, eu vejo que a pessoa chega o adulto chega com aquela criança interior e aquela fala de que eu não confio em ninguém, eu tenho dificuldade em confiar, e aí durante a análise se percebe, então, essas formas defensivas que a pessoa tem, as defesas do ego, esse sistema de defesa levantado, e aí se tem essa informação. Quer dizer, a pessoa está ali falando, eu já sabia que tinha essa tendência quando eu olhei essa data de nascimento. Então, quem é essa pessoa por trás de toda essa influência? Quer dizer, além de toda a influência que eu vinha falando antes, mas soma-se então, tem a genética também. A genética e mais a influência da data de nascimento, quem somos nós? Que somos nós por trás de tudo isso? Vocês sabem que tem pessoas que refletem tanto isso, essas, refletem tanto a data de nascimento quanto o entorno, de uma forma que a gente chega a se perguntar: tem realmente alguém além, além dessas influências? De tão forte que é essa influência? Jung, quando ele falou que o trabalho da segunda metade da vida seria a individuação, e a individuação é justamente essa conexão com o self, conexão com a alma, esse caminho de individuação é justamente essa busca de que sou eu e quem sou eu por trás ou por baixo de todas essas camadas de influência que nós temos. Esse é o caminho do encontro do eu real, o encontro do self, o encontro da alma. E é um caminho que quanto mais eu estudo, mais eu percebo que não é todo mundo. Porque o que, que a gente pensa? Que o ser humano nasce com esse intelecto superior e que automaticamente, pelo próprio desabrochar, desenrolar da vida, o ser humano vai evoluindo em consciência, vai ganhando consciência, vai se tornando mais amadurecido. Só que não é isso que acontece na realidade. Quando a gente vê, todas essas influências, tem pessoas que passam a vida sendo apenas, refletindo apenas tudo isso que eu falei para vocês. Todas, se nós pegarmos toda essa gama de influências, a pessoa reflete só isso. Por quê? Porque ela não caminha, o seu caminhar aqui na Terra não vai no compasso da descoberta do eu. É como se faltasse esse chamado, ou o chamado veio e o sujeito não conseguiu responder, tipo, não, eu não vou. E aí, por não aceitar o chamado, ele não trilha esse caminho da autodescoberta. Então, passa a vida refletindo só essa gama de influências. Para haver essa construção do eu real, do self, é preciso nós irmos tirando essas camadas, desvelando essas camadas, compreendendo de onde essas influências vieram, e aí passarmos a fazer o caminho de ir em busca desse self, desse eu real. Então, nem todo ser humano que está aqui na Terra caminhando essa jornada no corpo físico, na materialidade, como se diz,
em Kabbalah, no mundo da manifestação, nem todos vão passar pelo caminho de individuação, de encontrarem esse eu real. Vão continuar refletindo essa gama de influências. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, dois links. O link para a plataforma que eu vou abrir agora em março de 2025, onde nós temos o estudo de toda a gama de influências, numerologia, astrologia, as imagens arquetípicas, os raios cósmicos, como tudo isso influencia a saúde, como tudo isso influencia o desenvolvimento psíquico, a teologia nós vamos estudar, é uma plataforma onde tudo isso vai estar em aberto. Então, eu vou deixar o link desse, né, o link para o grupo, né, para vocês entrarem em contato, quem quiser saber mais dessa plataforma, e o link para a degustação do livro xamânico, que está gratuito na plataforma, em outra plataforma, tá? Então, vou deixar esses dois links ali. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo e deixa o like. Esse like é para que o algoritmo ele reconheça que o conteúdo é importante, tá? Deixa aqui embaixo se você já faz esse processo, já faz esse caminho de individuação, se você não tinha pensado nesse assunto, se você reconhece, como você reconhece essas influências, se você sabe quais são essas influências. Deixa aqui nos comentários para nós, tá? Um abraço, se cuide.